Oi, turma, como vocês estão? Como é que passaram a Páscoa? Espero que esteja todo mundo bem, começando uma semana bem. Para alguns em ritmo de feriado eterno, né, só em casa, para outros um período produtivo de estudo, para outros como eu continua o trabalho, segue a vida. Então, espero que vocês todos, dentro das características e peculiaridades de cada um, estejam bem, tá? A gente encerrou o crime de extorsão na aula passada e a partir de agora a gente vai trabalhar com o artigo 159 do Código Penal, tá? O crime de extorsão mediante sequestro, tá? Então, na aula passada a gente viu alguns conceitos, alguns crimes interessantes, como por exemplo o sequestro relâmpago, vimos que ele se encontra tipificado no atual parágrafo 3º do artigo 158, e agora a gente vai tratar daquela conduta do indivíduo que restringe a liberdade da vítima. Esse sinal significa que o produto da subtração dele não é uma reze, sim uma pessoa, né? Ele subtrai a pessoa, restringe a liberdade da pessoa para fins de obter uma vantagem econômica através de um resgate, tá? É um crime, o 159, todo ele considerado hediondo, todas as formas dele consideradas hediondas, né, tanto o caput como qualquer um dos demais dispositivos aí são considerados hediondos, dispositivos do artigo 159, eu me refiro, né? E o tipo em si, vocês sabem que se fosse essa aula, eu estivesse dando essa aula há, sei lá, um mês, por aí, logo que começou aí a nossa quarentena aí pelo Covid-19, se eu estivesse dando aula há um tempinho atrás, eu diria para vocês o seguinte, que é um crime que não está tão em voga, não acontece muito, porque ele requer uma logística sofisticada, né? É um crime que exige uma organização, requer um estudo da vítima, um estudo da família da vítima, requer toda uma logística para pedido do resgate, né, que é indispensável para a tipificação desse crime e que não está tão em voga porque é muito mais fácil tirar dinheiro de conta bancária através de hackeamento de dados do que fazer toda essa logística aí para sequestrar a vítima e pedir resgate pelos moldes tradicionais, né? Mas por que eu digo que se fosse há um mês? Porque vocês devem ter acompanhado aí pela imprensa há menos do que isso, menos tempo do que isso, já tínhamos começado a quarentena e tivemos o sequestro aí de uma mocinha, uma jovem de 19 anos em Selba. Ela foi sequestrada da sua residência, foi levada pelos criminosos e permaneceu no cativeiro até mais de 24 horas, né? No cativeiro até ser resgatada pela equipe da Polícia Civil aqui no interior da cidade de Erval Grande, né? Então, eu conto daqui a pouco mais detalhes sobre o caso, mas isso é para dizer para vocês que esse crime horroroso aí parece que voltou à moda, né? Então, nós tivemos esse caso recente e graças ao trabalho que foi desenvolvido, célere e eficiente, a menina foi devolvida intacta para a família, né? E não houve nenhum prejuízo econômico também para esta família. Vamos trabalhar então com esse case, com esse fato concreto, para podermos estudar o artigo 159, tá? Então, o artigo 159 do Código Penal diz: sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outrem qualquer vantagem como condição ou preço do resgate. São esses os elementos que compõem a figura aí no caput do 159. Falei em figura por quê? Porque a gente sempre que estuda um crime novo, sempre a gente tem que fazer a fotografia desse crime. Então, essa leitura que eu fiz é o caput, é o tipo simples, cuja pena é de reclusão de 8 a 15 anos, ok? Então, primeira observação, esse caput é o tipo simples do 159, tá? Depois nós temos um parágrafo primeiro no 159 que diz: se o sequestro dura mais de 24 horas, primeira situação. Se o sequestrado é menor de 18 anos, segunda situação. Ou o sequestrado é maior de 60 anos, terceira situação. Ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha, quarta situação, a pena vai variar de 12 a 20 anos. Então, nós temos aí uma qualificadora, vocês já sabem muito bem por quê, né?
Então, reclusão de 12 a 20 anos nessas 4 situações aí, é essa fotografia que a gente tem. Então, um caput, que é o simples, um parágrafo primeiro, que é o crime na sua forma qualificada, são 4 qualificadoras, na verdade, né? Depois nós vamos ter um parágrafo segundo, então, prosseguindo na nossa fotografia do crime, que diz: se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, pena de 16 a 24 anos. É outra qualificadora. Então, nós já temos 5 qualificadoras aí, 4 no parágrafo primeiro e mais essa no parágrafo segundo. E aí nós temos um parágrafo terceiro que diz: se resulta a morte, então, se do fato resulta a morte da vítima, nós temos uma pena de 24 a 30 anos. Já conversamos lá na extorsão que essa é a maior pena do Código Penal. Se a vítima é sequestrada e morta para pedir resgate, pena de 24 a 30 anos é a maior pena. Portanto, é o pior crime previsto no Código Penal, dentro daquela análise que a gente fazia lá no Penal 1 que vocês fizeram, e do Penal 2, na teoria da pena, sobre o princípio da proporcionalidade das penas, ou seja, quanto pior o crime, né, pior a pena. Quanto mais grave o crime, mais grave deve ser a pena. Dentro dessa lógica da proporcionalidade, é o crime mais grave que a gente vai encontrar no Código Penal brasileiro, ok? E, por fim, nós temos um parágrafo 4º, que foi introduzido no Código Penal na década de 90, lá em 96, que diz que se o crime é cometido em concurso, o concorrente que denunciar a autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Aqui, pessoal, é a delação premiada do Código Penal, é uma espécie de caguetagem premiada. O cagueta que denunciar os comparsas para a autoridade vai ter um benefício aí, uma minorante, uma redução de pena na terceira fase da dosimetria de 1 a 2/3, portanto, tá? Essa é a fotografia do artigo 159, um caput com a figura básica, um parágrafo primeiro com 4 qualificadoras, um parágrafo segundo com outra qualificadora, um terceiro com outra qualificadora e um parágrafo 4º que tem aí a delação premiada, uma minorante tecnicamente falando, ok? Vencida a nossa primeira etapa aí com relação à fotografia do crime, em seguida voltamos a trabalhar com os elementos que o compõem.